Amém? Vamos ler Josué, capítulo 10, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Bom Pai, cremos que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Estamos certos que hoje o Senhor está fazendo a mesma coisa, ainda que não é visto também pela maioria, mas o Senhor já fez grandes coisas e continua fazendo. Só de ter me salvado é uma grande coisa que o Senhor fez. Salvar minha irmã, meu irmão, da vida que estava, da vida imunda, o Senhor salvou. Isto é mais do que parar o sol. Estamos certos que a sua mão está estendida para nos ajudar mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O mesmo Deus. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. São João 6, verso 57. Bom, meus irmãos, eu creio que o que falamos não é novidade. Nós cremos em tudo isso. Mas como não é bom parar de falar enquanto for hora, vamos prosseguir falando que o mesmo Deus que enviou Jesus veio nele, ao ponto de quem visse Jesus via Deus. Era o mesmo Deus. E assim é o mesmo Deus que envia a mim, está em mim. O mesmo Deus que envia você está em você. Para provar que tudo o que acontece não é o homem quem faz, mas Deus também não faz nada sem o homem. Não é o homem que faz, mas Deus precisa do homem. Em todas as ocasiões ele precisou do homem,
precisou tanto do homem que ele mesmo diz: olha, eu quero também ser homem. Deus pensou em tudo isso e ele veio do Logos até ser homem também. Isto para nós é maravilhoso. Parágrafo 457, Cristo é o mistério de Deus revelado. Coisas conhecidíssimas, mas tenho que passar por isso. E assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E assim como os dias de Ló, quando um moderno Billy Graham, um Oral Roberts, desceram para dentro de Sodoma e pregaram àqueles sodomitas e cegaram seus olhos, veja, com o Evangelho. Não precisa prestar atenção que o mesmo Evangelho é um Evangelho que ele cega e é um Evangelho que ele dá vista. É a mesma palavra, ela é uma espada bigúmia. De um lado ela corta e mata, outro lado ela corta e dá vida. E é o mesmo, é a mesma palavra, é o mesmo Deus, sempre agindo. Um só anjo permaneceu atrás, eles estavam em 3. Billy Graham, Oral Roberts, e aí o irmão Branham não cita o nome do outro anjo. O bom é a gente ter revelação, porque o irmão Branham não precisava falar. Eu falo, você fala. Um anjo era Billy Graham, outro era Oral Roberts, e um só permaneceu atrás. Um mensageiro com Abraão e o grupo eleito. E que tipo de sinal ele fez? Está vendo? E do que Abraão chamou Elohim, Deus manifestado em carne. Jesus mostrando que ele próprio, Deus nele, será manifestado em sua noiva nos últimos dias. Amém. Meus irmãos, se ficar desse jeito, as pessoas sempre levam todo o poder para a noiva, como o irmão Branham diz aqui. Porque o irmão Branham não podia falar o nome dele. É muito mal você fazer uma coisa, ter um ministério e falar eu. Não pode fazer assim. Você tem que deixar aquilo por conta do povo. Se o povo crer, o povo verá aquilo. Porque quem foi que ficou com Abraão? Não foi uma noiva. Abraão é a noiva. Quem ficou com Abraão? Foi Elohim. Abraão chamou de Elohim. A noiva tem que chamá-lo de Elohim. O ministério que está conosco, o ministério dos selos, o ministério dos trovões, este é o ministério de Elohim. Deus desceu do céu e veio nos visitar. Eu creio assim. Deus fez isso lá no tempo de Abraão. Irmão Branham, em outras mensagens, chega a dizer que Deus falou para Miguel e para Gabriel: vamos visitar Abraão. Ele não veio só, mas ele ficou só com Abraão. Ele veio em 3, mas ele ficou só com Abraão, porque aqueles outros 2 anjos que vieram com Elohim, falando com Abraão, representado nesta era moderna do século 20, que já é um século passado, mas foi onde manifestou estes anjos, onde Deus veio manifestar. Billy Graham, Oral Roberts e William Branham. Amém. Você pode ver que é o mesmo Deus em todo o tempo. Sabe o que Deus faz? Só muda de homem. E as pessoas não conseguem ver ele porque as pessoas esperam ele de um jeito e ele está num homem.
O povo espera ver Jesus mesmo, mas Jesus está no homem, sempre escondido no homem. Era para o povo ver Jesus. Jesus diz: mas vós me vereis, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estou convosco todos os dias. Mas o mundo não viu Jesus. Se o mundo quisesse ver Jesus, tinha que olhar em Pedro. Vós me vereis. Então a igreja chegava de noite e eu vi Jesus. Eles iam na reunião, eu vi Jesus. Outro ia na reunião e dizia: mas eu não vi, como que você viu? Você não viu, irmão Pedro? Eu vi Jesus. Jesus estava em Pedro. Agora, Jesus estava tanto em Pedro, que o dia que Ananias e Safira mentiram para Pedro, Pedro falou: por que mentistes ao Espírito Santo? Ananias caiu morto. E como eles não faziam velório para crente sem semente, já sepultava logo. Perdia tempo de ficar chorando em cima do caixão dele, com aquela falsidade. Meu irmão, morreu o irmão Ananias, foi um homem tão bom, fez tanta coisa, ajudou a construir essa igreja, mas mentiu, foi para o inferno. Fazer um culto desse para quê? Então o que eles fizeram? Já mandaram sepultar o homem. Umas horas mais tarde, a mulher chegou, você sabe tudo isso. A mulher chegou e Pedro perguntou para ela também. Marido e mulher sempre assim, eles conversam em casa, se for para mentir, eles mentem junto. Mas se for para falar a coisa certa, eles falam junto também. Isso aponta a igreja de Deus e a igreja do diabo. Porque a igreja do diabo polia com o diabo, e a igreja de Deus também com Deus. O que o diabo quer, a igreja fala. O que Deus quer, a igreja fala. Amém. Aleluia. Você vendeu a casa, aquela propriedade? Foi portanto mesmo, Safira? Sim. Eis aí os pés daqueles que sepultaram o seu marido, e eles também te sepultarão. A mulher nem sabia que o marido tinha morrido, que tinha sido sepultado. Caiu e os rapazes foram e sepultaram ela também. Então eles sabiam que era Deus mesmo. Não era um ignorante, não era um Pedro iletrado. Era Deus mesmo que estava manifestando ali. Gente, nós temos que entender isso, que é Deus. A mensagem é Deus, manifestada na hora que você está vivendo. Mas ela é simples, a mensagem é simples, a mensagem está no mortal, a mensagem está no homem, mas é o mesmo Deus. Eu vou ler a própria mensagem do irmão Branham para que você tenha mais segurança. Cristo, mistério de Deus revelado. Essa mensagem é muito boa, grande, né? Mas ela é muito boa. Eu vou ler aqui o parágrafo 469. Moisés poderia dizer pela palavra de Deus: venham, e ali vieram moscas. Um Deus que pode fazer moscas, pode fazer esquilos. Você vê o mesmo Deus. Está vendo? Deste modo, Ele faz tudo o que Ele deseja. Ele pode criar. Sabe por que Deus não faz mais? É porque nós não cremos. A quantia da nossa fé é o que Ele pode desembolsar para nós. A gente chega perto de Deus, me dá R$1.000. Nós estamos há 100 e tantos anos atrás pedindo miséria. Não. Você precisa pedir é uma boa coisa. Outro chega ali e pede casa, pede vida eterna, pede o principal. Mas a vida apertada não pede o principal. Ele pode criar. Ele é Deus, exatamente o mesmo Deus. Aquele mesmo Deus que criou o Logos, era aquele mesmo Deus que diz haja luz. E era o mesmo Logos
que estava ali: haja luz. E era o mesmo que estava dando ceia para Abraão, no capítulo 14 de Gênesis. Era o mesmo Deus. Você não pode ver outro, ele é o mesmo. Do princípio ao fim, ele é o mesmo. Essa vida criadora, você veja que está em você. Você é um prisioneiro. Você não pode falar até que ele diga para falar. Irmãos, não pode ficar falando qualquer coisa, não. O crente eleito, revelado, ele tem que guardar os lábios. Ficar quietinho para falar só a hora que Deus manda falar. Mas quem fala muito, fala tudo errado. Fala tudo fora de hora. Guarda os seus lábios, para não sair palavras torpes. Porque o que você falar, você tem em você uma palavra criadora. Por que não fala só o bem? É mais fácil falar o mal e ver o mal acontecer do que falar o bem e vê-lo acontecer. Isso é o espírito de incredulidade que ataca o ser humano. Então, por que falar o mal? Vamos falar o bem, porque esse poder criativo está em você. Aquilo que Adão teve no princípio e perdeu, Jesus veio e nos restaurou. E Jesus restaurando isso, ele provou com algumas coisas já existentes. Ele provou. Ele pegou o pão e multiplicou. Ele pegou o peixe e multiplicou. Ele estava provando com coisas existentes, que havia um poder criativo que estava retornando ao homem, e ele estava aumentando as coisas. Aumentou os peixes, aumentou os pães, que com 5 pães e 2 peixinhos deu para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Era o mesmo Deus, aquele mesmo Deus que lá no tempo de Moisés trouxe maná. Era o mesmo, aqui ele trouxe pão. Pegou o pão, ele multiplicou o pão. Ele multiplicou o peixe. E não é outro, é ele mesmo. Desde a eternidade você vê ele vindo manifestando, e é ele mesmo. Ele vem, está num corpo de carne, é ele mesmo. Então, passando por Moisés, vamos chegar a Josué logo. E quando você vê ele chegando em Josué, ele pôs o nome dele em Josué, que você sabe. O nome dele está em Josué. Era um anjo que eu envio diante de vocês, e o meu nome está nele. Então foi preciso o próprio Moisés pegar Oséias, filho de Num, e dizer: agora o seu nome não será mais Oséias, porque Deus falou que o nome dele está em você. E Oséias não é nome de Deus. Oséias é salvação. Então precisa pôr no seu nome, vamos acrescentar. Esqueça de Oséias. Vamos colocar um nome que já é complementar. Ele já dá o nome de Deus e dá a salvação. Então seu nome agora é Josué. Joshua. Aquilo foi o suficiente. Ele recebeu o nome porque ele era o anjo que Deus mandou diante de Israel. E era um homem, mas era o anjo que Deus mandou. Eu vou mandar um anjo diante de vocês. Se vocês falar mal dele, não vai ser perdoada a sua rebelião. É fazer uma coisa errada, não crer no que ele falou, eu não vou perdoar. Ele não perdoará, ainda diz lá. Ele não perdoará a vossa rebelião. Deus, quando desce, ele desce e manifesta no ser humano. Então ele fez tudo aquilo em Josué. O nome de Josué já mostrava Deus Salvador. Deus é Salvador, Josué. Oséias é salvação só, mas agora é Josué, que é Deus Salvador. Jeová é a salvação. Estava diante do povo. E quando foi preciso do sol parar, vamos esquecer da ciência. Vamos esquecer do que nós estudamos, que a Terra gira em torno do sol. Certo? Vamos lembrar da Bíblia agora. Certo? Vamos para a Bíblia. E Josué chegou e disse: para, sol, detente, lua.
quase o dia inteiro. Eu já disse isso para vocês, o Criador dos céus e da terra, se foi preciso ele sustentar tudo isso, ele sustentou, porque ele estava numa carne aqui na terra, e o que saía daquela boca era Deus falando, e não podia sair qualquer palavra, só saía o que precisava. Josué não acostumava a agir rapidamente, não. Ele demorava mais a agir. Irmão Branham mostra isso quando ele pregou sobre as eras da igreja. Numa carta à igreja, ele fala sobre isso. Que o povo esperava que Josué agisse rapidamente, mas ele não agiu rapidamente. Aquilo dava tempo para as pessoas murmurar, porque quando age rapidamente não dá tempo dos outros falar. Mas quando para, aí dá tempo da murmuração chegar. E Josué não falava a coisa muito rápida. Quando teve que mandar para o sol parar, ele mandou. Mas o povo esperava que ele resolvesse o problema logo, e aquilo ali, ele mandou o povo para casa e disse: olha, vocês vão para casa, fica 3 dias sem dormir com sua mulher. E consagra esses 3 dias, porque nós vamos atravessar o Jordão. Mas primeiro vai consagrar. 3 dias, não deita nem com a mulher. Eles esperavam que ele ia resolver logo, já ia chegando no Jordão e atravessando. E de novo, volta para casa. Vocês primeiro voltam para casa e não durma com a sua mulher e consagre 3 dias. Depois nós vamos atravessar o Jordão. Deus estava ali. Era o mesmo Deus que criou o mundo, que disse: haja luz. Era o mesmo Deus que estava ali dentro de Josué dizendo: para, sol. Porque o homem não faz isso. O homem não para o sol. Nem o homem faz isso. Mas Deus sempre está escondido numa carne. Só que Deus avisou Moisés: diga para o povo que quem falar contra esse anjo não vai ser perdoada a sua rebelião. Se vocês entenderem, aquele anjo, Josué, apontava para William Branham hoje. O último mensageiro. Está tudo ali nas eras da igreja. Irmão Branham disse que ele aponta para o último mensageiro. O último anjo que Deus ia enviar para os gentios. E quem pecasse contra Josué, não era perdoada a sua rebelião. E vocês têm que saber que nesse tempo final, quem pecar contra o ministério de William Branham, não tem perdão, nem neste século, nem no porvir. Está na Bíblia, o pecado contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo não é você xingar o Espírito Santo, não. É você falar que um homem que tem a unção de Deus, que chegou aqui na terra e criou o esquilo, e parou a natureza, e fez tantos milagres, que foi vindicado por Deus, e que a sua fotografia foi provada, essa fotografia foi provada, que é um ser sobrenatural, aquela coluna de fogo, e você falar contra esse ministério, não será perdoado o seu pecado, a sua rebelião, nem neste século, nem no porvir. É assim diz o Senhor. Irmão Branham vem e mostra isso dentro daquela mensagem. Hoje tem se cumprido esta escritura. Ele mostra que é desse jeito. Lá para os últimos parágrafos você vai encontrar. Ele vai mostrar que é assim. É pecar contra o ministério que Deus está manifestando nesse dia. Mas vamos mais um pouquinho aqui para nós vermos esse poder criador que está no homem. E é o mesmo Deus. Tudo ao mesmo tempo. Ele diz aqui, ó. Moisés tomou a sua vara e disse: venham rãs. Porque Deus disse: venham rãs. A hora que o homem falava é porque Deus tinha falado. Ele somente transmitiu isto adiante. Isto é certo. E rãs estava em tudo. Em todo lugar havia rãs. De onde elas vieram? Ninguém sabe. Elas não estavam ali antes. Mas o Criador, Deus, operando através de um homem, criou coisas, um gênero vivente. Criou rãs, criou moscas. E aquilo atormentava todo mundo no Egito. Porque era um profeta que estava ali. E vocês têm que saber que já está chegando na hora de Moisés outra vez manifestar esse ministério na terra para os judeus. Só falta nós sair de cena.
A hora que a igreja sair de cena, esse ministério de vir moscas, esse ministério de rãs, de converter água em sangue, vai estar na terra outra vez. Quem sabe já nasceu, já está grande. Quem sabe já está com 20 anos por aí. Essa pessoa. Eu não sei, mas deve já estar por aí. Entende? Entre os judeus, vai sair lá da Judéia. Irmão Brando diz, esses dois profetas sairão da Judéia. Se o profeta diz, eu creio. Mas sempre é o mesmo Deus fazendo essa operação. Por isso que Deus não pode operar lá com os judeus enquanto Ele não tirar nós de cena. Porque é o mesmo Deus. Ele não podia terminar com o sacrifício de cordeiro se ele não nascesse. A hora que ele nasceu, e com 30 anos ele se manifestou, agora o sacrifício de cordeiro não adiantava ninguém ficar preocupado com o cordeiro. Porque agora o cordeiro era ele. Antes o cordeiro era animal, agora o cordeiro era uma pessoa. Deus já estava dessa forma, era o mesmo Deus. O mesmo Deus que exigiu um cordeiro animal, era o mesmo Deus que ia morrer agora como um cordeiro. Amém. Eu gosto disso. Sempre o mesmo Deus, não é outro, é o mesmo Deus. Ele vem e morre, e antes de morrer diz, derribai este templo, e em 3 dias, levantarei. Era o mesmo Deus falando. Vocês vão derrubar esse corpo, mas no 3º dia, levantarei. Não era Jesus que ia levantar Jesus, não, era o Pai que estava dentro dele, o mesmo Deus. E no 3º dia, ele provou isto, levantou ele. Eles foram visitar o sepulcro, voltaram chorando, as mulheres voltaram chorando, roubaram nosso Senhor. Roubaram, que é isso? Ele ressuscitou. Vocês estão procurando vivente entre mortos? Deixa os mortos sepultar seus mortos. De hora que você fica preocupado com a família morta, com uma igreja morta, com pastores mortos. Deixa os mortos sepultar seus mortos. Vem e segue-me, diz o Senhor. É o mesmo Deus falando para mim, falando para você. Agora, se você nunca ouviu Ele falar para você, não vai atrás dele. Sabe por que eu sigo a Deus? Porque eu escuto Ele falar, segue-me. Todo dia eu escuto Ele falar, segue-me. Melhora, segue-me. E eu vou atrás. Amém. É o mesmo Deus. O irmão Brando está dizendo, é o mesmo Deus que fez a primeira rã, pode fazer a segunda. Ele faz todas as rãs. Você está vendo o que eu quero dizer? Fez o primeiro esquilo, faz o segundo esquilo, faz qualquer esquilo. Pode fazer esquilo onde não há esquilo. Porque não havia rã. E Moisés diz, haja, e houve. Não havia esquilo onde o irmão Brando estava. Mas Deus perguntou para ele, o que você quer? Eu quero 3 esquilos. Logo, ele diz, então fala. A escritura de São Marcos, creio que é 11:23, ela é verídica. O que disseres acontecerá. Deus falou para ele, essa escritura é verídica. Aí ele disse, haja um esquilo ali. Aí que ele apontou, o dedo do esquilo apareceu. Ele sacou do rifle e pá! Matou o esquilo. Não era visão. Ele diz, visão não sangra. Catou o esquilo, pôs no embornal. Já está bom, vou embora. A voz passou e falou com ele assim, eu pensei que você tinha pedido 3. Aí ele diz, sim senhor. Ele já estava satisfeito com um. Então, peça. Haja um esquilo ali. O esquilo apareceu. Matou o esquilo. Ele ficou tão satisfeito que ele catou o esquilo, colocou no embornal. Eu vou embora. Já está bom. Outra vez Deus fala para ele, eu pensei que você queria 3, tinha pedido 3. Porque quando você pede 3, Deus dá 3.
Agora você pede 3, ele te dá 1, você já sai muito satisfeito. Deus não gosta disso não. Você não pediu 3? Eu vou te dar 3. Amém. Aí eu poderia entrar num monte de coisa. Aí eu poderia. Você não pediu ela como esposa? Eu te dei. Ah, senhor, mas agora está difícil demais. Mas você não pediu? Eu te dei. Você não pediu ele como marido? Ah, mas eu não pensava que a cruz era tão pesada. Você não pediu? Eu te dei. Agora eu nunca pedi essa mensagem. Isso é maná. Nós pedimos coisas carnais, mas não sabemos pedir o que devemos pedir. Israel nunca pediu pão, porque eles não sabiam que existia pão. Eles queriam comer carne. E nós queremos carne, nós queremos casamento, nós queremos mulher, queremos marido. Mas e pão? Pão é Deus que desce do céu. Diz: você quer a mensagem? Você quer a mensagem? Eu mandei uma mensagem. Eu mandei pão do céu para vocês nessa era. Eu vim da eternidade voando assim. 7 anjos da eternidade para trazer pão. Você quer pão? Você quer 7 selos revelados? Quer 7 trovões? Agora é Deus que fala: eu trouxe para você, você quer? Isso aí você não pediu. Eu trouxe para você. Essas coisas tão boas. E tem hora que a gente não sabe o que faz. Aí o irmão Bruno diz: bom, senhor, é o terceiro? Sim. Agora eu quero o terceiro num lugar que o esquilo não parava. Perto de uns espinhos, tinha que passar por ali. E o esquilo não gosta daquilo. Mas ele pediu num lugar difícil. Eu quero um esquilo ali. Passa por aquele lugar, assim, pare ali. A hora que ele terminou de falar, ele olhou o esquilo, lá viu o esquilinho correndo lá e parou no galho que ele falou. Ele meteu fogo no esquilo. Alguém diz: o protetor do animal, né? Uma hora dessas, que é isso? O homem matava o animal? Você está admirado? O dia que Deus veio do céu na casa de Abraão, Abraão disse: vou matar a novilha. Deus falou para ele: não mata isso não, porque eu sou protetor dos animais, eu não quero saber nada disso, nada de carne, eu não como carne, eu sou sabatista. Não! Nada disso! Ele falou: Sara, faz 3 bolos. Ele não falou para Abraão: faz isso não, Abraão. Nós estamos obesos. Isso daí vai aumentar a nossa obesidade. Não faz. Não, pode fazer. Nós não temos problema com obesidade. Mata um novilho cevado. É isso mesmo. Parecia que era do sul. Gosta de churrasco. Sim. Muito bem. Deus não falou para ele: não mata não. Não mata animal não. Deus falou: ficou quietinho. Trouxeram. Elohim comeu. Elohim em 16 elementos. Elohim em carne. Comendo na casa de Abraão. E pelo que eu vejo, não foi dentro da sala, nem dentro da cozinha. Foi debaixo do carvalho. Levou a bacia para lavar os pés. Lavou os pés de Deus. E Abraão ficou satisfeito. A melhor visita. Recebi uma visita. Que visita que eu recebi hoje. O que você fez? Você recebeu uma visita e trouxe dinheiro para você? Não, eu matei, foi um novilho para ele. Mas você está gastando coisa achando bom. Para mim é todo prazer. Você não sabe de onde ele veio. Eu sei. Ele veio da eternidade. Eu estava nele e ele pensou em mim e falou: vou visitar Abraão. Irmãos, Deus veio visitar nós. Em 1963, 28 de fevereiro de 1963, às 18h10, Deus deu uma parada em cima do Monte Pôr do Sol. Vim visitar vocês. Vim trazer uma comissão para o 7º anjo. E quando ele saiu lá daquele monte, perguntaram para ele: o que você vai fazer? Eu vou voltar a Jeffersonville, vou pregar a revelação dos 7 selos. Fui comissionado para isso, para pregar os 7 selos. Foi isso que ele fez.
ele pregou. E é isso que eu creio, é isso que alimento. Os outros não entendem disso, isso é pão. Os outros entendem de carne, isso é pão. Mas é o mesmo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso é bom demais. Ele pode fazer qualquer coisa que ele desejar. Ele é Deus. Ele é Deus. Sua vida. Oh, que coisa. Quando eu penso nisso, faz-me tremer. Oh, para viver com Ele, indo ao lar com Ele, para viver com Ele, indo ao lar com Ele, para viver com Ele, para sempre, tendo vida eterna. 474, Cristo, mistério de Deus revelado. Diz aqui tudo irmão Branco que fala. Este é o grande mistério do amor de Deus expresso, que Deus e o homem se tornaram um. Por isso eu digo, eu e Deus não somos dois, somos um. Porque eu sou corpo, Deus é espírito, somos um. Você é corpo, Deus é espírito, somos um. A igreja é corpo, Deus é espírito, somos um. Aleluia! A coisa toda é Deus e o homem um. Deus e o homem eram um ali. Deus e o homem são um aqui. Agora ele estava falando, você tem que entender um aqui, em 1963, quando ele estava pregando Cristo, mistério de Deus revelado. Deus e o homem era um ali em Abraão. Deus e o homem era um ali em Cristo. Deus e o homem era um aqui. Aleluia. Está vendo? Que é isto? Sendo cheio do seu Espírito, ele tendo a preeminência. Essa foi a realização de Deus, que foi o propósito de Deus fazer assim, para que ele pudesse estar em Cristo, e Cristo em nós, e todos nós juntos, um. O Espírito Santo, a mesma coisa. Ele o revelou a Cristo, revela-o aqui, o sobrenatural, o poder criador. Oh, que coisa! O mesmo Deus que pode dizer isto a Moisés, venham rãs. O mesmo Deus. Ele falou para Moisés, venham rãs. As rãs chegaram. Agora esse mesmo Deus estava aqui. Vou ler, mas não precisa nem ler. Aqui, capítulo 2 de São João. O mesmo Deus estava em Caná da Galileia. Lá era o mesmo Deus em Moisés dizendo, hajam rãs. Agora aqui era o mesmo Deus, estava em Caná da Galileia. E acabou o vinho, está no casamento, acabou o vinho. E ele pegou a água e transformou a água em vinho. E mandou o servente distribuir. Aquilo chegou no mestre-sala, ele pegou, tomou um golinho daquele vinho, já chamou o esposo. Vem cá, você fez uma coisa errada. Porque em toda festa se dá o melhor vinho, e depois que o indivíduo já está para lá e para cá, traz o vinho mais ruim e dá para ele. Agora, você deixou o vinho bom por último? Ai, irmãos, eles não sabiam, os serventes que sabiam, diz a Bíblia, mas o mestre-sala não sabia, os grandes pastores, mestre-sala, não sabem, são os serventes que sabem. Eles deveriam saber, mas eles não sabem. Mas o servente sabe, porque o servente estava perto quando Jesus pegou a água, encheu uma talha d'água e olha, falou, não, agora vocês podem tirar e distribuir, dar vinho para o povo. Vai começar a distribuir, era vinho, mas era água. Ele transformou a água em vinho, e um vinho melhor. Você sabe o que nós temos, você sabe o que é essa revelação, você sabe o que é o vinho. É o estímulo da revelação, diz o profeta. E o esposo deixou esse vinho bom para a última hora. Aleluia. Eles estão bêbados aí nas festas, nas igrejas. Aí vem o vinho bom. E até que o mestre-sala fica com muita conversa com respeito ao vinho bom. Por que o esposo fez isso? Nós estamos tomando vinho bom. Vinho quer dizer estímulo da revelação. O vinho faz o indivíduo ficar alegre.
Então aqui a Bíblia usa isso, o vinho como estímulo da revelação e o azeite como símbolo do Espírito Santo. Então aqui está tudo que nós precisamos. Nós temos o maior estímulo, a maior revelação, o melhor vinho foi deixado para os dias da voz do sétimo anjo. O melhor vinho, e aqui chegou, e não adianta vocês reclamar, isso daqui pode beber, pega essa mensagem e bebe. Pega ela e come. Isso é vinho bom. Você nunca vai pensar na morte. Pega essa mensagem e bebe. Você diz, eu quero viver. Eu quero viver. Para que morrer? Não tem morte para o crente. Não tem morte. Ele simplesmente muda de dimensão. Ele sai aqui da quarta dimensão e passa para a sexta. O problema é o ímpio, que quando sai da quarta dimensão, ele passa para a quinta. E a quinta é um estado de pesadelo. Aquele estado de pesadelo é aquilo, você ouviu a mensagem, mas nunca deu crédito. Você ia na igreja, mas estava pensando em casa. Você ia na igreja, mas ficava pensando na novela, em casa. Ah, se eu tivesse lá, estava passando tal filme, tal notícia. Então, é o crente que está na igreja no estado de pesadelo. Ele já está na igreja em quinta dimensão. Ele não vem liberto. Ele vem para a igreja já na quinta dimensão. Agora tem crente que fica e ele já entra na sexta, na sétima. Ele regozija com a palavra, ele sente bem com Deus. Isso daqui para mim é tudo. Ó. O mesmo Deus pode dizer isso a Moisés. Vem, Hans. O mesmo ser pode se levantar ali que esta água se transforma em vinho. Está vendo? Ele transformou em vinho. Quem era? Era o mesmo. O mesmo ser, o mesmo Deus. Aleluia. Está vendo? Amém? É isso correto? Ele é o mesmo Deus e o mesmo ser. Ele simplesmente não muda. É Deus no homem. É Deus no homem. Esta é a sua manifestação. Se o povo pudesse enxergar, melhor ainda, que era Deus no irmão Branham. Ele só falava, é Deus no homem, é Deus na igreja. Mas eles não podiam perceber, porque ele era um caçador, um pescador, um homem simples do campo. Eles não podiam perceber, mas era Deus no homem. Era Deus no homem. Olha, chegou o ponto, para mim encerrar, eu tenho que chegar nesse ponto, que não dá para falar tudo. Mas ele criou esquilo, isso é o poder da palavra falada. Quem era? Era o William Branham? Era Deus, Deus no homem. O homem não cria nada, é Deus que é o Criador. Foi Deus que disse haja luz, foi Deus em Josué que disse para sol, foi Deus em William Branham que disse neve para. E a neve parou. O sol raia dentro de 2 minutos. E o sol raiou. Em nome de Jesus Cristo, eu expulso esta nuvem negra. E que venha sol. Aquela nuvem que trazia uma chuva e que era pelos próprios feiticeiros. Feiticeiro vai tudo, filho. Feiticeiro cortando pena, assim, jogando para cima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas essas orações que esses crentes fazem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são orações de feiticeiro. Feiticeiro é quem faz isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Tem que usar o nome, não é Pai, Filho e Espírito Santo, não. Tem que ter nome. Pai, Filho e Espírito Santo, você não dá nome para ninguém. Tem que ter nome. A oração errada, essas orações que o povo fazem. E eles ficam assim, oh, em nome do Pai. Eles vão fazer casamento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem nada feito. O casamento já é o rapaz e a moça que faz. Que é eles que têm que aguentar um ao outro. Eles que dizem, eu te escolhi e eu vou até que a morte separe. Igual quando a morte física não separa, a morte do amor separa primeiro. O amor é o primeiro do que o físico, então aí separa. É o que tem acontecido hoje. O mundo está fervendo isso. É tempo de casamento, divórcio, é tempo de tudo isso daí. Mas deixa eu finalizar aqui. Eu simplesmente me veio estas coisas. Que o mesmo Deus disse, haja mosca. O mesmo Deus disse, essa água transforma em vinho. O mesmo Deus disse, haja esquilo. É o mesmo Deus. Só mudou de corpo. Ele mudou de Moisés para Jesus, de Jesus para William Branham. Ele só mudou de corpo para fazer essas coisas. E agora ele vai fazer isso na grande tribulação. Quando essa igreja for raptada, ele fará isso na grande tribulação para o povo
Deus está com os seus últimos sinais, preparando a igreja para o arrebatamento nesse instante. E você tem que ver o mesmo Deus fazendo todas estas operações. Não é o homem, você nunca engrandeça o homem, você está ao lado do homem por causa de Deus. Se Deus não estiver naquele homem, também eu não fico com ele. Tem que ser assim, eu fico com este homem quando Deus está ali. A hora que Deus sai, eu vou sair com Deus. Vou sair com Deus. Eu tenho que entender que Deus está no homem. E tudo que o homem faz de acordo com a palavra, Deus está nele. Ele está obedecendo a palavra, Deus está nele. Ele saiu da palavra, Deus saiu dele. Deus não vai estar nesse homem. Então, o homem precisa permanecer na palavra. Falando de um povo eleito, de um grupo eleito, eles permanecerão na palavra porque eles são a palavra. Deus é a palavra e a palavra está vivendo em ser humano hoje. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque nós como homens nada podemos fazer, mas pelo menos o Senhor tem dado graça para a gente crer, e eu creio na sua palavra. Ajuda seu povo para poder ver a vida do meu irmão transformado de água a vinho, transformar nossos corpos, Senhor, mudar nossas vidas, mudar nossos pensamentos, nossas ações, para que sejamos melhores cristãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O Deus que sigo, grande e forte é, só nele confio, ponho minha fé. Não temerei, sem medo irei, porque bem sei que vencerei. Ele é meu escudo, é o meu refúgio, meu esconderijo, minha fortaleza. É o meu Senhor, é minha riqueza, é minha esperança, o Deus de pureza. O Deus que sigo foi quem tirou do Egito todo o Israel. O Deus que estava na cova dos leões com Daniel. O Deus que sigo está em toda parte, está no mar, na terra e nos céus, que fez até Miriam dizer, cantando que só o Senhor é Deus. Amém, amém. Deus abençoe.